Olá para todo mundo, meus queridos, sejam bem-vindos. Hoje eu quero gravar um vídeo aqui devido a um vídeo polêmico sobre a água com limão que foi lançado há um mês atrás, um mês e pouco atrás, pelo Dr. Fernando Lemos, tá? Eu vi aquele vídeo, depois que muita gente me mandou alguns comentários, algumas perguntas no grupo do WhatsApp, lá no grupo do Facebook, perguntando a respeito. Não somente para mim, mas mandou para um monte de gente, inclusive para médicos que também falam a respeito da água com limão de manhã em jejum. Todas essas pessoas que falam bem do limão, eles foram bombardeados com questões a respeito desse vídeo que foi vinculado pelo doutor, tá? Ele é um vídeo que não era para ser polêmico, mas se tornou polêmico porque ele é um vídeo contraditório, controverso, na verdade, às demais ideologias do benefício do limão, principalmente de manhã, com água, segundo o próprio doutor fala. Mas não somente isso, existem alguns pontos muito interessantes que eu quero discorrer com vocês, porque ficou assim para mim meio que obscuro. Para mim, existem muitas coisas ali que ficaram muito estranhas. Principalmente algumas questões relacionadas a médicos que nós conhecemos, como o Dr. Dayan Siebra, Dr. Lair Ribeiro e alguns outros do YouTube que falam sobre o limão. E nesse vídeo do Dr. Lemos eu peguei que houve assim, parece que algo relacionado assim à rivalidade, alguma coisa. Quem me conhece sabe que eu lido com a verdade, eu lido com a parte científica, eu sou um médico muito prático, eu não sou um médico apenas teórico, que não lido com o paciente, que não toco no meu paciente. Posso estar errado, sim, dizendo que eu estou legalmente amparado em usar as imagens, porque o vídeo é Creative Commons, e segundo as leis brasileiras e mundiais, eu posso usar esse vídeo, tá? E posso usar também por ser uma crítica, tá? Eu vou mostrando para vocês e a gente vai comentando logo em seguida. Deixa eu só mudar a minha tela aqui para a minha tela do computador. Um ponto interessante que eu vejo nesse primeiro corte que eu fiz é: vocês sabem que eu sou um médico que lido com a parte científica, eu sou um médico científico e também eu lido com a verdade. Quem me conhece sabe que eu lido com a verdade, eu lido com a parte científica, eu sou um médico muito prático. O que é que está nas entrelinhas aí desse argumento para mim? Eu sou um médico científico, ou seja, ele está se validando pela ciência, pela parte científica, dizendo que é um estudioso e que pesquisa e essas coisas todas. E dizendo também que é um médico que lida com a verdade. Nas entrelinhas, quando você fala que é um médico que lida com a verdade, logicamente, provavelmente, você está dizendo que as pessoas que são contrários à ideia que você tem não lidam com a verdade e também não lidam com a parte científica, ok? É isso que eu entendi ali. O interessante na sequência é que ele fala todo o background de formatura que ele tem, experiência que ele tem no campo da cirurgia, toda essa coisa. Ou seja, eu estou validando com todo o meu background científico, acadêmico, aquilo que eu vou falar. Ou seja, eu já estou passando para quem está me assistindo algo que com certeza aqueles que estão assistindo vão respeitar e provavelmente vão acatar a ideia, já que a maioria das pessoas não pesquisam, não fazem estudos e essa coisa toda. Que autoridade que eu, Dr. Fernando Lemos, tenho para falar da parte digestiva e limão? Todo coloproctologista, primeiro, é o objetivo, é um pré-requisito, tem que ser ou um cirurgião geral ou um cirurgião do aparelho digestivo. Logo em seguida, ele diz também que, na verdade, isso é uma opinião
dele a respeito da água com limão. É uma opinião, porque ele opera muito, ele faz muitos atendimentos, e é isso que ele vem encontrando ao longo dos seus atendimentos. Eu quero dizer um não, uma opinião minha em relação a tomar água em jejum com limão. Se é uma opinião minha, já me quebra a ideia de que eu sou verdadeiro e científico. Porque a ciência, ela não dá vazão para opinião e para achismo. A ciência, ela se baseia por observação e por experimentação. Nos últimos 3 a 4 meses, para ser mais preciso, eu tenho em média de 15 a 20 pacientes por mês com complicações por causa da água com limão em jejum. Você afirmar que de 15 a 20 pacientes atendidos tiveram complicações por causa da água com limão de manhã é muito complicado. Essa é uma afirmação que não deve ser feita em hipótese alguma somente por observação dos pacientes que passaram ali. Por quê? Porque muitas coisas podem estar por trás dos acontecimentos que vão se seguir. Ele vai dizer que pessoas tiveram perfuração de úlcera, perfuração de varizes esofágicas que estouraram e sangraram, tá? E ele já vai falando logo assim de cara, dando a sua afirmação que é por causa da água com limão. Ou seja, para chegar a um veredito de que todos esses eventos aconteceram por causa da água com limão, seria necessário uma pesquisa, seria necessário um interrogatório com o paciente, uma anamnese completa dos últimos meses, o que essa pessoa andou fazendo ou o que ela deixou de fazer. Eu tive um caso de hemorragia digestiva alta, uma perfuração de uma úlcera, desde que o paciente começou a tomar água com limão. Eu tive um paciente cirrótico com sangramento de varizes de esôfago por causa que começou o uso da água de manhã em jejum com limão. Essa ênfase é uma ênfase afirmativa dizendo que o que aconteceu com os pacientes é pelo fato de usar a água em jejum com limão. Mas não existe nenhuma prova documentada de que realmente foi isso. Isso foi uma observação. Você tem, por exemplo, um paciente cirrótico que teve sangramento no variz do esôfago. O culpado? A água com limão em jejum. Agora, um paciente cirrótico, geralmente ele é um alcoólatra ou pode ser por outros motivos, mas pensando em que ele for ou se fosse um alcoólatra, devia ser observado o que esse paciente andou fazendo nos últimos 3 meses. Mas como a pessoa já vem com uma tendência de ser contra a água com limão em jejum, então ela já faz toda uma analogia jogando para cima da água com limão em jejum. Suco gástrico, que tem dentro do estômago. Qual é o pH? Ele tem, em média, entre 2 e 2,5 o pH do suco gástrico, ou seja, é muito ácido. Realmente, essa é a média do pH estomacal em uma pessoa, digamos que normal, ok? Mas, na verdade, o livro de fisiologia, ele diz o pH dessa solução é da ordem de 0,8, extremamente ácido. O próprio livro diz que a relação de pH pode ser de 1 até 3,5, dependendo das circunstâncias da pessoa, tá? Isso deve ser levado em conta. Outra coisa que não está batendo com a ciência, tá? O livro de fisiologia médica que eu vou mostrando para vocês aí, ele é aceito em todas as universidades praticamente do mundo todo, ok? É ciência, já está um tempo, já está vários anos no mercado. Esses caras são
papas da fisiologia médica, e esse livro diz que o suco gástrico é produzido no seu estômago, pelo seu estômago, cerca de 1,5 litro por dia, e não 3 litros de suco gástrico, como ele diz no seu vídeo. O estômago ele produz em média por dia 3 litros de suco gástrico. Se é para ser científico, se é ciência, se é para ser verdadeiro, vamos usar como base um dos melhores livros de fisiologia médica da atualidade, a não ser que esse livro também esteja ultrapassado e que o senhor Fernando Lemos seja uma inovação na questão de fisiologia. O suco gástrico continua sendo produzido na madrugada, tanto que de manhã, quando você acorda, o seu estômago está repleto de suco gástrico. Não é verdade que ele produz suco gástrico no período interdigestivo. Secreção gástrica durante o período interdigestivo. O estômago secreta poucos mililitros de suco gástrico por hora durante o período interdigestivo, quando pouca ou nenhuma digestão está ocorrendo no tubo digestivo. A secreção que ocorre é, em geral, quase total, do tipo não oxíntico, composta basicamente por muco, pouca pepsina e quase nenhum ácido. Por exemplo, você come às 10 da noite e fica até às 6, 7 da manhã sem comer. Vai dar ali 8, 9 horas sem comer. Nesse intervalo, a digestão no seu estômago já foi feita e o seu estômago não produz mais uma quantidade grande de ácido clorídrico, principalmente. Caso contrário, esse ácido clorídrico iria corroer as próprias células, ele iria destruir as próprias células que produz o próprio ácido, que são revestidas, protegidas pela mucosa, né? Aquele muco produzido por algumas células estomacais. Então, ele disse que o seu estômago de manhã está repleto de ácido, ou de suco gástrico. Agora, guarde bem, repleto de suco gástrico de manhã. Tanto que de manhã, quando você acorda, o seu estômago está repleto de suco gástrico. Mas o que acontece é que logo depois vem a história. Você toma 200 ml, digamos, de água com limão. Um limão, eu fiz questão de medir, um limão médio, ele produz cerca de 15 ml de caldo. E você vai colocar esses 15 ml de caldo do limão em 200 ml de água. Você vai ter uma solução de água com limão. Ele vai dizendo que essa solução de água com limão, ela tem um pH abaixo de 2, de 1,8 a 2. Se realmente fosse isso, ainda estaria bom, porque o suco gástrico, segundo o livro em questão que eu disse para vocês, é de 1 até 3,5. Pode variar. Digamos que ele esteja em 2,5. Se você coloca 2 de pH, você está dentro do limite que o seu estômago resiste, que é de 1 a 3,5, digamos assim. O que me estranha é o seguinte: se você está com o estômago repleto de suco gástrico de manhã, quando você acorda, se você coloca mais 200 ml de água com limão, que o pH nunca vai ser 2, porque você colocou somente 15 ml de limão e o resto de água. Os 15 ml de limão tem pH 2,2. Você tem uma água com pH de 7, 7,2 e você coloca uma parte de 9 da água que você tem, com certeza, você não terá uma água 2,2. Nunca vai ter. E eu aconselho que você compre um pH-metro para você medir o pH dessa água. Digamos que 180 ml de água e 20 ml de limão. Eu desafio você a pegar essa água, colocar 20 ml de limão, botar o pH
pH-metro digital, que é o medidor de pH digital, e me dizer que nessa água com limão você tem 2 de pH. Não tem. Você não tem. Esse foi o maior equívoco do vídeo. Por quê? Porque se você de manhã tem um estômago repleto de ácido, e esse ácido estomacal é 2,5, então todos os problemas causados foi por causa desse ácido, e não por causa da água de limão, que tem um pH muito mais alto. Não tem 2,5. O pH da água com limão é mais alto do que 2,5. Provavelmente 4 em alguma coisa. Faça o teste aí você. Faça o teste. Faça o teste, Dr. Lemos, para ver qual é o pH da água com limão nessas proporções, 9:1, que eu disse. Se você tem um estômago repleto de suco gástrico e você coloca mais 200 ml de água com limão, com certeza o culpado não é a água com limão. Você pode ter certeza. Tem alguma outra história por trás que desencadeou todos esses eventos. Não foi por causa do pH da água com limão, de maneira alguma. Você mesmo disse que o pH do estômago é 2,5 e você disse que de manhã o estômago está repleto de ácido de suco gástrico. O que eu discordo, porque o livro diz que o seu estômago não produz ácido clorídrico em quantidades grandes em períodos interdigestivos. Mas eu sou uma pessoa que lido no dia a dia com essa coisa. E eu sei que tem ácido clorídrico lá. Tá, você fez uma endoscopia. Você achou de manhã em jejum que o estômago dessa pessoa estava repleto de suco gástrico? Tem as provas palpáveis para mostrar isso? Ou simplesmente vai ficar na teoria dizendo que está cheio e na verdade não está? Ciência é ciência, verdade é verdade. Então vamos mostrar os fatos. E a gente sabe que a maioria dos problemas que a gente tem de estômago relacionados a úlcera, gastrite, esofagite, refluxo, essa coisa toda, é falta de ácido clorídrico e não excesso de ácido clorídrico. Tá? E um dos maiores problemas concernente a isso é a Helicobacter pylori, o H. pylori. Está escrito lá no Manual de Medicina de Harrison, no capítulo 158. Assim como em função dos efeitos do Helicobacter pylori. Olha só, vem aqui o H. pylori, tá? Causas e fatores de riscos gerais. Ó. O primeiro da lista, o H. pylori, é um organismo espiralado produtor de urease, que coloniza a mucosa do antro gastro em até 100% das pessoas com úlcera duodenal e em 80% das com úlcera gástrica, sendo encontrado também em pessoas saudáveis, tomando-se maior a prevalência com o aumento da idade. Olha só. Geralmente, com o aumento da idade, a gente tem diminuição do ácido gástrico. A gente sabe que quem produz pouco ácido gástrico, o Helicobacter pylori, ele tem mais chance de proliferar, porque quando o ácido está bem ácido, né, 1,8, 2, o Helicobacter pylori não consegue sobreviver ali, naquele local. Quanto que tem o pH de uma água com limão? Ou de uma limonada? Entre 1,8 a 2,0. Por isso tem pessoas que estão com perfuração de úlceras, estão com hemorragias digestivas. Algo também que me deixou meio assim que pensativo foi o seguinte. Olha só, quanto tempo demora para essa água com limão chegar no seu estômago? 3 segundos. 3 segundos. Ela passou pelo esôfago, caiu no estômago. Quanto tempo demora para ela ser absorvida? 12 a 15 minutos. Ok? Mas quando, segundo a teoria dele, do doutor, quando você joga essa água com limão lá dentro, o estômago já está repleto de suco gástrico. É algo que ficou no ar, gente. Se o estômago está repleto de suco gástrico, não importa se vai demorar 12, 15 minutos, porque o suco gástrico
mais ácido do que a água com limão. Então o problema não é com a água com limão, é com o suco que já está lá, segundo a teoria dele. Outra coisa, para perfurar as varizes do esôfago, o contato da água com limão no esôfago é somente 3 segundos. Ele não vai ficar aqui no esôfago 15, 12 minutos. Mas uma teoria estranha, porque se permanece 12, 15 no estômago e causa problema com as úlceras de lá, aqui só fica 3 segundos. Não dá prazo para fazer muita coisa. Eu não recomendo para ninguém tomar água com limão de manhã em jejum. Uma coisa interessante de observar aqui, nessa questão do estômago, é que a maior parte dos médicos, todos eles, até mesmo os clínicos gerais, eles dizem o seguinte: não tomem água depois que você come. Não tomem água depois que você come, porque vai atrapalhar a digestão, vai atrapalhar a liberação das enzimas, essa coisa toda. Agora eu te pergunto o seguinte: por quê? Por que essa teoria de não tomar água depois da refeição? Porque você come, digamos que você comeu digamos que você comeu bastante alimentos alcalinos, ok? Você comeu bastante alimentos alcalinos. Esse alimento bateu lá no seu estômago, o seu estômago tem que produzir ácido clorídrico para o pH ele ficar em torno de 2,5. Se você bota comida alcalina, ele tem que produzir esse pH, senão ele não consegue quebrar a comida, tá? Ele vai produzir esse pH e o seu estômago cheio de alimento vai ficar com pH de 2,5, propício para todas as atividades enzimáticas e essa coisa toda. Beleza, ele fez esse trabalho todo. Bacana. Aí você soca 2 copão de 200 ml de água. Não, vamos falar que é só 1 copo de 200 ml de água. A gente sabe que a água ela tem um pH na faixa de 7. É mais ou menos um pH neutro. Você botou 200 ml de água lá, com pH neutro. Aí o que acontece? Seu estômago vai ter que produzir mais ácido clorídrico ainda. Para quê? Para o pH ficar em 2,5, porque quando você joga algo alcalino lá dentro, o pH vai subir de 2,5, digamos, para 4, e o seu estômago tem que produzir ácido para esse pH baixar de novo para permanecer em 2,5. Então você está vendo a complicação que é essa coisa? Não é simplesmente dizer que, poxa, isso fez mal. Não, a gente tem que ver a origem dessas coisas todas. Tem vários problemas que podem ser ocasionados, que estão levando a esse quadro clínico todo de varizes de esôfago, úlcera, essa coisa toda, e a culpa está indo em quem? No coitadinho da água com limão, que não tem um pH de 2, como o doutor falou. Não tem, tá? E a culpa está indo da água com limão, e ela vai ficar sendo culpada, porque o vídeo viralizou na internet, né? Muita gente acatou, até mesmo gente da área da saúde acatou essa ideia e colocou isso aqui dentro, né? E começaram até a debater sobre esse assunto. Então é muito interessante essa coisa. A gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Todo mundo está sujeito ao erro? Tá. Todo mundo está sujeito a errar. Mas melhor do que errar é reconhecer que errou e buscar outras probabilidades, tá? Para depois você afirmar que realmente foi isso que causou o problema, sem ter provas concretas disso, não simplesmente pela observação. Então fica aí o meu apelo, a minha fala. Não sou somente eu que estou falando isso, tá? O doutor Laí Ribeiro já falou, alguns outros médicos também já falou a respeito. No dia 8 de janeiro, eu fiz um vídeo falando sobre o limão e a esteatose hepática, que também é uma controvérsia muito das grandes. O limão não causa esteatose hepática, muito pelo contrário, ele ajuda na esteatose hepática, a não ser que você beba 1 litro de suco de limão puro por dia. Mesmo assim eu tenho minhas dúvidas, você vai ter grandes problemas, mas eu tenho minhas dúvidas quanto à esteatose hepática, e por aí vai. E assim a gente vai transmitindo aqui o nosso recado, a nossa mensagem, e procurando ser, gente,
procurando, com toda a humildade, procurando ser o mais científico e o mais verdadeiro possível. Não querendo derrubar ninguém, deturpar a fala de alguém, não. Querendo ser, buscando sempre fontes confiáveis e com provas.